Muito bem, estamos de volta com o Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia aqui na capital e também no interior, no centro e na periferia, né, no campo e na cidade. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema, você pode assistir depois no portal riobranco.net ou amanhã, na reprise, no sábado, ok? Vamos estender a pergunta aqui do Narciso para o doutor Calil, querendo também pode falar. Vamos democratizar então aqui o debate. Olha, Narciso, esse é um ponto muito peculiar e muito interessante da lei. Eles temerem serem julgados da forma como eles julgam. Eles temerem acusar da forma como eles acusam. E sem nenhum tipo de felicidade no punitivismo. Veja, eu penso que, né, quem milita na esfera criminal não pode regozijar com o sofrimento alheio. Não é isso. É apenas apontar essa fina ironia que no Brasil vemos tanto. E mais do que isso, uma coisa que pelo menos no Paraná nós já vemos pulular em várias decisões. Do Paraná. Eu sou. Da terra do Sérgio Moro. Não chame de república. Sou de Curitiba, mas não chame de república. Ah, meu Deus. Uma das mais belas cidades do Brasil. A cidade é boa, mas olha, sinto muito por termos exportado essa situação toda para o resto do Brasil. Né? Constrange. Mas veja, Narciso, a situação é, já em muitas cidades no Paraná, começaram a pulular decisões de magistrados soltando presos ou deixando de decretar uma prisão preventiva, fundamentando na lei de abuso de autoridade. Dizendo, foi aprovada a nova lei de abuso de autoridade, tipificando condutas como, por exemplo, decretar a prisão quando possível a não decretação, possível a substituição, ou oferecimento de denúncia sem justa causa. Então, para evitar responder um processo, temos algumas decisões de uma magistrada específica que diz, para evitar responder um processo, converto a prisão preventiva em medidas alternativas. E veja como isso é peculiar, a lei sequer está em vigor. E ainda assim, temos magistrados e temos promotores com medo dessa lei. É muito peculiar, é muito interessante refletir no ponto que você mesmo disse, né, Narciso? Se eles têm medo, por quê? Não é uma declaração de culpa, uma confissão de um autorreconhecimento enquanto abusador, enquanto violador de direitos e garantias. Isso, para mim, é bastante claro. Né? Outro problema. Pensam que essa lei foi feita por causa da Lava Jato. Muita gente diz aí que foi. É um revide do Senado e da Câmara a Lava Jato. Não sei se foi ou não foi, não vou entrar nem no mérito dessa discussão. O que eu quero dizer é que nosso cidadão da periferia tem que entender que foi feito mais para ele do que para mas por que mais para ele? Por que mais para ele? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, é muito comum o policial, que é civil, que é militar, muitas vezes invadir uma propriedade por um motivo ou outro. E essa lei impede invadir ou adentrar imóveis sem autorização do ocupante, a não ser em caso de prestar socorro. Mas isso não já é assegurado pela Constituição? Em que haja determinação judicial, ou com determinação judicial. Então isso aí é a coisa mais comum, por exemplo, lá em casa ninguém tem coragem de ir sem autorização judicial. Na minha casa nenhum entra. Agora, na casa da periferia, é muito comum Quantos casos, Osmi, nós já, na vida prática, já tivemos o desprazer de constatar uma confissão feita, às vezes, no escuro, nos porões de uma delegacia. Sim. E quando chega em juízo, com o advogado do lado, o acusado dá uma outra versão. E o juiz, o senhor confessou porque foi obrigado. Agora a nova lei também traz um artigo em que tipifica como crime obrigar ou fazer uma certa pressão para que a pessoa confesse ou não a prática de um delito, produzindo prova contra si. Nós advogados, eu já atuei na comissão de prerrogativas da OAB, atuamos já em inúmeros casos em que o advogado sequer tem acesso ao inquérito policial.
E a nova lei agora vem e diz, olha, o advogado tem o direito de ter acesso a documentos, senão você pratica um crime. Doutor. E nós temos uma súmula no Supremo que já dizia isso. Vamos aqui usar um adágio popular, eu digo o seguinte, às vezes o medo de perder tira a vontade de ganhar. Está claro que essa lei ela garante um processo legal mais justo. Certo. Não temos dúvida sobre isso. Agora, ao mesmo tempo, ela não pode prejudicar, de fato, o andamento, ou seja, para que os criminosos acabam sendo beneficiados direto ou indiretamente? Eu não vejo sob essa ótica. Até porque, como disse o Júnior aqui há um pouquinho atrás, nós vivemos sob a égide do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, essa palavra grande, pode ser resumida no Estado que cumpre as leis que ele próprio criou. Como que nós vamos falar em avanço em combate à corrupção se nós temos, às vezes, corrupção de quem julga, de quem acusa, de quem investiga? O chicote só muda de mão. O chicote só muda de mão. Nós precisamos respeitar cada dia mais os direitos fundamentais. A Lava Jato gosta muito de falar no direito estrangeiro. Mas lá no direito alemão, tem uma previsão no Código Alemão que diz assim, o investigador ou o promotor tem que juntar no processo todas as provas, inclusive aquelas que beneficiam o acusado. E se não fizer isso, é crime. Lá na Alemanha. E aqui no Brasil, a gente precisa editar uma lei dizendo, olha, senhor juiz, senhor promotor, senhor delegado, se vocês usarem prova ilícita, que é um outro crime previsto no artigo, na lei de abuso de autoridade, se vocês usarem prova ilícita sabendo que é ilícita, vocês estão praticando crime de abuso de autoridade. Sabe qual a pena? 1 a 4 anos. E aquele que foi condenado com uma prova ilícita está 15 anos, 12 anos, 18 anos preso. Ou nós estamos acreditando nisso, que nós vivemos num sistema judiciário infalível. E aí eles dizem assim, não, mas nós temos os órgãos revisores. Os órgãos revisores que, segundo pesquisa divulgada pelo CNJ, e que a maioria dos juízes discorda de cumprir decisão de caráter vinculativo. Há muito tempo, o Supremo Tribunal Federal vem dizendo que a prisão é exceção, além da lei dizer. O próprio ministro falecido Teori Zavascki tem um voto magnífico no HC de Curitiba, em que ele trata a prisão preventiva como exceção. É preciso vir uma lei para dizer para o julgador que prisão é exceção, uma nova, nem precisava. Mas veio a lei, né? Mas veio a lei. Veio a lei. 2012 ela veio para isso. E agora vem uma lei tipificando como crime a prisão ilegal. Agora, doutor, sem citar nomes, para não sermos aéticos aqui, só um minutinho, doutor, rapidinho, depois eu passo. Muitos dizem que o criminoso não é aquele que não pratica crime. É aquele, o inocente não é o que não pratica crime, sim aquele que constitui bons advogados, tem prestígio no andamento do processo. Quantos fizeram festa depois no julgamento que foram absolvidos sabendo que praticaram os crimes? Quantos? E quantos também foram condenados, na verdade, sem praticar nenhum crime? Deixa eu só dar uma resposta ao Muniz. Não, eu prefiro sem brincadeira. O senhor sempre tem uma frase que eu também acho legal. Eu prefiro ver um criminoso solto do que um inocente preso. Era isso que eu queria dizer. O fundamento da justiça, a justiça, ela está muito mais satisfeita, ela cumpre muito mais os seus objetivos, deixando 10 criminosos soltos de que um inocente preso. É um princípio elementar. Por isso, é elementar. Doutor, eminente amigo que constitui as medicinas, um ponto da lei sobre invasão domiciliar. E aí você vem dizer, a Constituição fala sobre isso, fala. Mas onde que está o tipo penal para quem viola isso? Faltava isso. Aí é que está, só observa um detalhe. Nós temos um problema no Brasil, exemplo, a lei de drogas. Droga, tem entorpecente no domicílio, guardar, tem depósito, é um crime permanente. A polícia diz que tem fundada suspeita de uma residência, que naquela residência tem droga, tem entorpecente. O que a polícia faz? Não vai mais buscar um mandado. Por quê? Porque há entendimentos de que encontrou droga, é um crime permanente, então o crime está concorrendo, tá? E se não encontrou a droga? Aí vem a questão, mas lá encontrou sim, mas a minha pergunta é, quantas famílias tiveram seu domicílio violado que não foi encontrada a droga? Aí vem essa questão. E a exposição que é feita a exposição, e quando termina diz assim, doutor Vieira aqui, quebraram tudo.
E não encontraram absolutamente nada. Aí tinha fundado suspeita. Se você tem fundado suspeita, o Código de Processo Penal é a regra, o nome é processo, é procedimento. Qual é a regra? Requisita-se uma mandado de busca e apreensão à autoridade judiciária. Porque o juiz é o Estado. Nós não podemos. Aí o juiz, e aí tem algumas penalizações a juiz que eu fico pensando lá dentro. Mas agora ele não deixa de, ele deixa de agir em nome do Estado. Não, ele agora vai ser processado. Antes não, era o Estado, né? É o Estado. Eu me refiro ao policial, vai passando na sua residência. Ele não gosta de você, um exemplo, que tem infelizmente. Tem esses casos, diz o Muniz, não, ele tem na casa dele, tem entorpecente. Chegou lá, invadiu o teu domicílio, não. E se tiver... E mais grave, algumas vezes chama a imprensa. O senhor está entendendo, Muniz? Então a questão é essa, violar o domicílio. Se tem fundada suspeita, tem um instrumento jurídico. E eu queria só falar um ponto aqui para desmistificar essa história de que agora não pode investigar. Onde está dizendo na lei que não pode investigar? Os instrumentos de controle continuam, eles não foram mitigados, eles não foram suprimidos. Pelo contrário, hoje existe mecanismo de investigação através de Facebook. Mas muitos agentes da lei estão não, tímidos. Não. Promotores, procuradores. Onde está escrito na lei? Juízes. Os que abusam. Eu queria que a gente pode fazer um debate depois, até com a presença deles, onde está escrito na lei que mitiga e retira o poder estatal de investigar. O problema do Brasil é que nós temos pressa para aprender ao invés de paciência para investigar. Exatamente. E o pior, que depois da instituição da delação premiada, a polícia e o Ministério Público não mais investiga. Pega o sujeito, oferece-lhe um prêmio, muitas vezes até a impunidade dele, e ele vai confessar o que quiser e entender. Porque, na realidade, nós importamos o Instituto da Delação Premiada e não adequamos à nossa realidade. Você vê que a Lava Jato, que aí me perdoe dizer, ou ela desmente o The Intercept Brasil. E o que está escrito neste livro aqui, pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a Lava Jato é, sim, uma quadrilha organizada. E quem ela investigou o quê, Narciso? Ela investigou quem? Eu não estou interessado. Não está entrando no mérito de quem foi investigado. Ela tem... Quem foi investigado foi Mas você aprova o trabalho da Intercept Brasil? Eu aprovo? Você aprova também? Claro. Os doutores aqui também aprovam? Eu posso só dar um ponto aqui? Então onde é que está a nossa Constituição? Deixa eu responder. Prova colhida de forma ilegal serve para quê? Além de matéria de jornal. Eu vou colocar meu ponto de vista. Não, prova colhida de forma ilegal serve para quê? Além de matéria de jornal e o programa da noite. Foi colhida de forma ilegal. Não, é engraçado o seguinte, os caras estão presos e quem contratou está recebendo um prêmio. Está tudo errado. Ou então eu não estou entendendo mais nada. Usada em inquérito policial, mas uma prova ilegal pode ser usada pelo acusado e sempre pode. Viu, doutor? Quem colheu as provas ilegais está preso. Muniz, só pra... Quem produziu as matérias estão aí a receber prêmios. Tem alguma coisa errada aí. Ou então foi qual país? Que país é esse? Só para ouvir um pouquinho. Está criando uma polêmica sem necessidade nenhuma. Primeiro... Só para deixar você mais à vontade. Não, deixar à vontade. Primeiro que nós não estamos discutindo aqui quem é culpado ou quem é inocente. Nós não estamos aqui em julgamento. Nós estamos vendo pela Intercept, e o jornalista está correto em publicar, que ele não é obrigado a revelar quem cometeu o crime foi quem hackeou. Nós que estamos discutindo aqui é o método para condenar. Esse é o método. O método de uma combinação entre Ministério Público e juízo, isso não pode funcionar num Estado de direito. É isso que nós estamos condenando. Nós não estamos entrando aqui no mérito. O fulano pode ter que pegar 200 anos, tem que pegar 200 anos se cometer o crime, sim. Agora, o método que é incorreto. É isso que nós estamos... Mas esse que vai pegar 200 anos tem o direito fundamental de ser julgado por um juiz imparcial. Exatamente. Ser acusado por um promotor imparcial. Exatamente. Ter uma investigação que leve elementos, inclusive, que prove a sua inocência, senão nós vamos voltar para a Idade das Trevas. Eu queria só fazer uma fala. O senhor faz depois do intervalo, doutor, tá bom? Prometo.
Depois do intervalo a gente volta então com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre de hoje. Tudo que é bom dura pouco, doutor. Até já.